Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus, com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos com seriedade, com sinceridade, com abertura de mente e de coração, para adequarmos as nossas vidas à vontade do nosso Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais o seu querer para as nossas vidas, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Hoje, de modo especial, estamos alegres porque iniciamos o estudo de mais um livro bíblico. Vamos estudar o último livro de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Você perceberá, ao acompanhar as nossas reflexões sobre esse livro, que teremos lições e verdades que poderão nos ajudar a nos posicionarmos corretamente na área dos nossos sentimentos. Por isso eu quero incentivá-lo a ler com antecedência o texto desse livro, para entender com mais facilidade a sua mensagem. Você sabe que o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. Portanto, eu encorajo você a me acompanhar nesses próximos programas para estudarmos esse livro chamado O Cântico dos Cânticos. Agora eu tenho a oportunidade de registrar mais um e-mail que recebemos de um querido irmão que nos tem acompanhado. O e-mail que registro hoje, quem nos enviou foi o MC de Alto Piquiri, no estado do Paraná. Esse irmão nos enviou as seguintes palavras. Queridos irmãos, esse programa Através da Bíblia é o melhor programa de todos os tempos, pois nos atualiza de tudo. Muito obrigado por vocês existirem e nos orientarem. Um abraço para todos e que Deus continue iluminando a mente e o coração de toda a equipe. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus, e isso demonstra para nós o seu compromisso com Deus, alimentando-se sempre da sua palavra. Na verdade, esse é o objetivo do nosso programa. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Quando recebemos esses testemunhos de que Deus tem falado aos seus corações através do programa, nós nos sentimos muito alegres e agradecidos porque Deus tem nos usado como seus instrumentos. Nós oramos então e agradecemos a Deus por esse privilégio, mas ao mesmo tempo oramos para que Deus continue nos abençoando na preparação de cada programa e que Ele nos capacite também a completarmos esse projeto tão desafiador. Para isso eu quero convidar a todos vocês que estão me ouvindo agora, para nesse momento elevarmos as nossas orações ao nosso Deus. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão contigo. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, dando-nos amor por Tua Palavra. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje estamos iniciando os nossos estudos no livro que recebeu o nome de Cântico dos Cânticos. Como você sabe,
você que tem nos acompanhado desde o início da nossa programação, nós temos dedicado sempre o primeiro programa do estudo de um novo livro para analisarmos os seus aspectos introdutórios, para que, conhecendo o contexto de onde, por quê e para quem o livro foi escrito, possamos fazer o devido relacionamento que existe entre as palavras do texto sagrado com a situação em que o livro foi composto e qual era o objetivo do autor em registrar essas palavras inspiradas. Quanto mais nós conhecemos do contexto do livro, mais poderemos aproveitar o seu conteúdo e assim podemos também aplicá-lo aos nossos dias. Portanto, a partir de agora, nós vamos conhecer os detalhes introdutórios desse belo livro de poesia romântica. Quando nós introduzimos as nossas reflexões sobre esse livro, temos que admitir que há muitas maneiras de se falar sobre esse livro, o Cântico dos Cânticos. Certamente você já percebeu que não se trata de um livro de história. Não se trata de um livro da lei. Não se trata também de um livro profético. Esse livro é considerado um livro de sabedoria, e especificamente, sabedoria que envolve os nossos mais íntimos relacionamentos. Relacionamentos com a pessoa amada. É isso mesmo. Esse livro faz parte dos livros poéticos ou livros de sabedoria, e ele vai nos ajudar nessa questão do relacionamento entre duas pessoas que se amam. Conforme o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim do quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo afirmou isso, ele já tinha dito outras palavras semelhantes e simplesmente confirmou. Ele tinha dito aos romanos o seguinte: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você vai encontrar essa citação lá em Romanos 15, 4. Ora, se cremos então que a palavra de Deus realmente é útil para nós, a conclusão lógica é que nenhuma parte das Escrituras pode ser desprezada sem que haja prejuízo para as nossas vidas. E também podemos concluir que nenhuma parte das Escrituras pode ser mal entendida, pode ser mal interpretada, sem que corramos o risco de perdermos os seus ensinos e o seu valor para as nossas vidas. Dizendo isso, nós estamos relembrando verdades que vocês, queridos amigos que nos acompanham, estudantes da palavra, já sabem. E nós dizemos isso porque, especificamente, esse livro tem encontrado muitas dificuldades na sua compreensão, na sua interpretação. Mas, na verdade, essa dificuldade se vê também em relação a outros trechos da palavra de Deus. E isso é explicável por uma simples razão. Veja bem, a palavra de Deus ultrapassa os nossos entendimentos e a nossa compreensão limitada. Por quê? É difícil para o ser que foi criado entender o seu Criador. É difícil para nós, humanos limitados, compreendermos a profundidade do pensamento do nosso Criador ilimitado e eterno, nosso Deus. Mas damos graças a Deus também pela iluminação do Espírito Santo. Deus coloca o Espírito Santo ao nosso serviço com essa disposição de nos iluminar, de nos esclarecer, para podermos compreender a sua mensagem para cada um de nós. Então, no início de cada programa, quando pedimos a iluminação do Espírito Santo, estamos fazendo exatamente isso. Estamos confessando a nossa incapacidade de compreensão e pedindo que sobrenaturalmente, que de uma maneira especial, que através do Espírito Santo, o Senhor nos revele a sua vontade. A nossa oração, então, ao estudarmos esse livro, é que Deus revele a sua vontade para cada um de nós, para cada um de vocês
que estarão me acompanhando nessa jornada. A minha oração é que esse livro, que muitas vezes tem sido mal compreendido, possa trazer verdades importantes para a sua vida, para a nossa vida. Vamos então detalhar cada um desses aspectos introdutórios. O primeiro aspecto é relativo ao título do livro. O livro, então, é conhecido como o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E esse livro tem esse título correto, porque o nome completo dele, então, é Cântico dos Cânticos de Salomão. Em hebraico, a expressão Cântico dos Cânticos, na verdade, significa o melhor cântico. Agora, um aspecto relativo à autoria. O título já nos informa que Salomão é quem escreveu esse livro, mas pode significar também, segundo alguns críticos, segundo alguns estudiosos, que apenas era parte da sua coleção e que talvez tenha sido escrito por um outro cantor da corte real. Mas nós que estamos estudando sequencialmente a Bíblia, certamente somos lembrados que Salomão foi também autor de músicas e de poesias, além da sua sabedoria, além dos provérbios. Como nós vimos anteriormente, Salomão é o autor também do livro dos provérbios, ou pelo menos da maior parte dele, e embora o livro de Eclesiastes também traduza o pensamento do homem sem Deus, daquele que queria entender o significado e o objetivo da vida sem considerar a presença de Deus, aceitamos que Salomão é o autor de Eclesiastes. Você sabe que nós acabamos de estudar esse livro. No último programa estávamos falando sobre Eclesiastes. Então, essa posição tem por base aquilo que nós já lemos no livro lá de 1 Reis, quando nós estudamos, 1 Reis 4, 30 a 32, destaca a inteligência de Salomão. Infelizmente, nem todos os provérbios que ele produziu, nem todos os cânticos salomônicos foram preservados. Porém, podemos dizer que nós temos registrado na Bíblia o melhor que Salomão escreveu, aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos. Então, além do forte argumento que favorece a autoria de Salomão, e consequentemente a data do livro nos dias do reinado unido, as muitas referências a flores e árvores, 21 variedades, veja bem. E as referências a 15 espécies de animais indicam ser Salomão o autor do livro. Por quê? Porque com toda a sua sabedoria, ele era um especialista nesses estudos. Você pode confirmar isso lá em 1 Reis 4:33. Mas a confirmação da autoria de Salomão pode ser demonstrada também por alguns outros argumentos. Pois o nosso propósito é capacitá-lo a entender bem, a responder bem à razão da nossa fé. Por isso que nós estamos argumentando sobre a questão da autoria. Por exemplo, nós temos argumentos geográficos. No Cântico dos Cânticos, nesse livro, menciona-se localidades de toda a antiga Palestina. Isso inclui lugares tanto em Israel no norte, como no território de Judá, indicando então uma data em que o reino ainda estava unido. Nós temos os argumentos culturais. As imagens poéticas desse livro refletem uma época de grande prosperidade. E o reino de Israel experimentou essa grande prosperidade nos dias em que o reino era um único reino. E isso foi no tempo de Salomão. Nós temos também argumentos literários que comprovam a autoria de Salomão. O estilo poético que vemos em Cântico dos Cânticos não é raro no mundo antigo. Do Egito, no período entre 1300 a 1100 a.C. aproximadamente, procedem muitas canções de amor que apresentam semelhanças exatamente muito claras com esse livro, com o Cântico dos Cânticos. Portanto, naquela região, havia, nessa época de 1300 a 1100 a.C., muita produção de poesias e poesias românticas. Então é provável que Salomão estivesse familiarizado com esses poemas, e isso também explicaria por que Cântico dos Cânticos tem tanto em comum com esses pares egípcios. Você deve se lembrar que Salomão era um homem cosmopolita. Isso é, ele era alguém muito bem relacionado com vários povos e certamente conhecia a literatura desses povos. Em terceiro lugar agora,
nós temos um aspecto ainda com relação à introdução do livro, que é o aspecto relativo à data. A razão pela qual muitos estudiosos consideram Cântico dos Cânticos uma obra mais recente é que parte do seu vocabulário parece incompatível com uma data mais antiga. Alguns estudiosos veem que o Cântico dos Cânticos possui várias palavras em aramaicos. Muitos judeus falavam essa língua somente durante o período intertestamentário, ou no comecinho do período neotestamentário. Isso é uma data bem distante dos dias de Salomão. Mas nós podemos argumentar em favor de Salomão da seguinte maneira. Pense comigo. Um rei tão culto e sábio como nenhum outro, certamente ele conhecia diversas línguas e se comunicou de forma avançada ao ponto de expressar-se com frases e conceitos que viriam ser populares, viriam ser conhecidos somente séculos depois. Então, diante dessas argumentações, entendemos que podemos datar o livro por volta do século X antes de Cristo. Podemos datar o livro no período do reinado de Salomão, porque inclusive a menção de duas cidades, Tirza e Jerusalém, juntas, conforme aparece no versículo 4 do capítulo 6, servem para argumentar a favor de uma data anterior ao reinado do rei Onri, que reinou de 885 a 874. Agora, lembre-se que Onri reinou em Tirza durante 6 anos. Por isso, então, uma data anterior, podemos considerar o século X a.C. como a data para a escrita desse livro, o Cântico dos Cânticos. Um outro aspecto que nós devemos enfatizar, esclarecer com relação à introdução, é o aspecto relativo ao objetivo do livro. Afinal, por que esse livro foi escrito? O livro foi escrito com o objetivo, com o propósito de comemorar o enlace matrimonial entre o rei Salomão e a sua amada Sulamita. O livro tem por objetivo expressar a alegria e a satisfação de um relacionamento íntimo entre dois cônjuges que no casamento usufruiriam dos prazeres como dádiva que Deus mesmo concedeu aos seres humanos unidos legalmente, através dos laços e dos compromissos matrimoniais. Certamente, querido amigo, o livro alcança um outro objetivo ético e instrutivo, pois mostra aos jovens também o valor de manter a pureza sexual antes do casamento, mostrando para os jovens que somente a partir da união legal entre um homem e uma mulher, quando os dois deixam a casa dos seus pais, é que são válidas e abençoadas as relações de intimidade. Podemos perceber também nesse livro um objetivo religioso, pois a partir do exemplo do relacionamento amoroso entre Salomão e a Sulamita, pode-se ter uma ilustração do relacionamento amoroso entre o Senhor Yahvé e o seu povo Israel, com base no Antigo Testamento, ou o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, com base no Novo Testamento. Embora muitos autores estudiosos optam por uma outra interpretação, podemos constatar que nenhum outro livro bíblico expressa de modo tão claro essa relação amorosa entre um homem e uma mulher, como ilustração da relação entre Deus e o seu povo. Os dois objetivos complementam-se então admiravelmente. Temos um objetivo que é mostrar a relação entre um esposo e uma esposa, e também, quando aplicamos esse exemplo para o lado espiritual, percebemos como deve ser e como é, na verdade, o relacionamento entre o Senhor Deus e o seu povo. Um quinto aspecto que merece ser estudado ainda é o relativo à interpretação do livro. Nenhum outro livro, exceto talvez Apocalipse, recebe tantas interpretações radicalmente opostas quanto esse livro que nós estamos iniciando o estudo hoje, Cântico dos Cânticos. As principais linhas de interpretação serão estudadas no próximo programa. Portanto, eu espero que você me acompanhe no programa seguinte para que você possa perceber todas essas interpretações que têm sido dadas durante toda a época da igreja. Por serem muitas essas teorias,
e muitas das possíveis interpretações, entendemos que elas merecem um destaque bem especial e nós vamos analisá-las então no próximo programa. Agora, um outro aspecto é o relativo ao sentido e à mensagem do livro. Uma razão para o crescimento da interpretação alegórica no Cântico dos Cânticos é que muitos pensavam que uma simples canção de amor não deveria estar na Bíblia e que, a menos que fosse alegorizada, não podia se encontrar nela uma mensagem religiosa, teológica. Primeiro, como o propósito da Bíblia é servir de guia em todos os aspectos, Cântico dos Cânticos trata de um dos aspectos universais da vida humana, isso é, o amor, o casamento e a sexualidade. Segundo, embora o livro ensine pelo exemplo e não por mandamentos, a sua mensagem é muito clara. O amor que tinham um pelo outro exigia exclusividade, fidelidade e compromisso. Terceiro, Cântico dos Cânticos celebra o amor entre um homem e uma mulher como algo válido e belo, mesmo num mundo decaído e pecaminoso. Quarto, Cântico dos Cânticos difere dos outros escritos do Antigo Oriente Próximo num aspecto significativo. Ele não transforma a sexualidade num ritual sagrado. E você se lembra que nós já temos estudado durante os últimos anos que muitos deuses eram cultuados de forma a se colocar diante do Deus pessoas fazendo-se então rituais sagrados envolvendo a sexualidade. Inclusive isso nós vemos também nas épocas, nos tempos do Novo Testamento. Por exemplo, lá em 1 Coríntios. Quinto lugar, Cântico dos Cânticos, portanto, deve ser considerado tal como está escrito. É uma canção de amor e uma afirmação do valor do vínculo entre um homem e uma mulher. Então, dessa forma, o livro aumenta muito o seu valor e podemos então agradecer a Deus a criação tão bonita que o Senhor deu. Nós somos alvo dessa criação. Temos mais um aspecto relativo agora ao valor teológico desse livro, Cântico dos Cânticos. Os aspectos sexuais, sensuais e emocionais do amor entre um homem e uma mulher são dignos de atenção na Bíblia. Veja bem, esse é um tema muitas vezes olhado como um tabu, não se fala muito nem na Bíblia, nem nas igrejas. Mas será que isso é verdade? Querido amigo, a sexualidade e o amor são fundamentais à experiência humana. O amor mútuo entre um homem e uma mulher, aqui descrito em Cântico dos Cânticos, é uma reafirmação do amor entre o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Assim, Deus criou os seres humanos com essa capacidade de experimentar sentimentos e satisfações físicas. Quando buscados e utilizados de um modo correto, sob a bênção do Criador, segundo a sua vontade e em pureza, certamente esse relacionamento íntimo não fere o ensino bíblico que é abrangente, alcançando todas as áreas da vida humana. Por isso, temos mais um aspecto a considerar, que é o relativo ao valor do livro. Será que temos valor em estudar Cântico dos Cânticos? Sim. O valor no estudo desse livro se comprova, primeiramente, pelo fato dele ter sido considerado digno de ser canonizado como os demais livros considerados inspirados pelos judeus. Mas o seu valor também se destaca, pois ele eleva o relacionamento conjugal a um plano sublime, cumprindo a ordem divina apresentada na formação da família lá em Gênesis 2, 24. E esse relacionamento serve de exemplo do relacionamento sublime de Deus com seu povo. Um outro aspecto que é importante nós destacarmos também é aquilo que vamos encontrar nesse livro. Em primeiro lugar, encontramos aqui o grande livro bíblico que valoriza a união conjugal que foi instituída por Deus lá no Éden. Encontramos aqui nesse livro também uma mensagem fundamental para a mocidade, para aqueles que ainda não se casaram. O livro enfatiza que foi escrito para essa faixa etária, filhas de Jerusalém, mostrando que os prazeres conjugais devem ser vividos no casamento. Terceiro, nós vamos encontrar nesse livro também um cântico lido
nas festas de casamentos. Era uma celebração grande, porque se cumpria uma etapa da vida do ser humano e se excluía completamente a possibilidade do sexo pré-conjugal. E, finalmente, o aspecto relativo à importância do Cântico dos Cânticos, nós percebemos a sua importância porque esse livro tem a capacidade de nos mostrar, através do relacionamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento entre Deus e o seu povo. Querido amigo, que Deus te abençoe nessas reflexões. Um grande abraço. Até o próximo programa, quando estaremos falando sobre a interpretação desse bonito livro de poesia romântica.